Como vimos, realizar as medições com o uso de um multímetro digital automático não é uma tarefa tão difícil de realizar. Mas que dizer se na sua oficina, amigo, você tenha um multímetro que não tem essa configuração? Por exemplo, que seja um multímetro com esse modelo, onde ele não tem o recurso de seleção automática e é preciso selecionar a variável que precisaremos ou que desejamos medir. O que fazer nesse caso? A partir desse momento, nós estaremos então abordando como preparar esta ferramenta para efetuar medições elétricas. O primeiro passo que nós adotaremos será a preparação das garras, a inserção das garras ou das pontas de prova de medição no multímetro. Seguindo o modelo de quando nós fizemos com o multímetro digital automático, então repete-se o mesmo feito. A garra preta no orifício com, a garra vermelha no orifício volts RPM diodo. Pronto, ele já está preparado para efetuar medições elétricas em paralelo. Memorizou aí a maneira de preparar o multímetro? Vamos prosseguir então. Bem, vamos fazer um breve reconhecimento das possibilidades de medição elétrica com esse multímetro. Pelo que percebemos, ele é capaz de medir volts corrente contínua. Dentro dessa variável, ele consegue medir 600 volts, consegue medir 200 volts, 20 volts, 2 volts e 200 milivolts. Então, dentro da escala de medida de voltagem, ele consegue efetuar essa gama de medições. Pois bem, enquanto que nesse automático bastava selecionar a variável e o multímetro por si só já cuidava em efetuar a medição, independente do valor que estivesse sendo lido, desde que coubesse dentro das possibilidades de medição dele, com o multímetro que não é automático, já requer que façamos nós mesmos essa tarefa. Por exemplo, digamos que fôssemos medir a tensão da bateria. Teríamos que selecionar a escala apropriada. Visto que sabemos que a bateria ela é de 12 volts no veículo leve ou 24 volts nos caminhões, 600 volts é uma escala muito alta para efetuar essa medição. Então nós iríamos para a próxima escala, que é 200 volts. Mas 200 volts também é uma escala muito alta para 12 volts. Vamos então para a próxima escala. Selecionamos 20 volts. Se o que estivermos medindo for um veículo de passeio, um circuito de um veículo de passeio, então esta é a escala apropriada. Mas se o caso fosse uma medida de uma tensão, um circuito de um caminhão, por exemplo, num veículo diesel, aí a escala mais apropriada seria a escala de 200 volts. Já percebemos então, logo de início, que há uma exigência da parte de nós técnicos quando do uso dessa ferramenta, pois se escolhêssemos a escala errada, por exemplo, escolhêssemos 2 volts,
e tentássemos medir um circuito de 12 ou 24 volts, traríamos dano ao equipamento. Então isso demanda atenção da nossa parte. Embora o multímetro fará a medição tal como quando estávamos utilizando o multímetro digital automático, mas esse daqui já inspira cuidados e demanda, por que não dizer, até um conhecimento técnico mais robusto para operar com esta ferramenta. Então a primeira escala que nós conhecemos foi que ele é capaz de medir volts, corrente contínua, e que a escala dele está de baixo para cima. A escala dele está medindo até 200 milivolts, até 2 volts, até 20 volts, até 200 volts e até 600 volts. É importante estarmos atentos para não trazer dano à ferramenta por seleção de recursos inapropriados para efetuar o trabalho do dia a dia. Pois bem, qual é a próxima variável que esse multímetro é capaz de efetuar medições? Ele é capaz de medir corrente elétrica ou amperagem, mas para isso é preciso selecionar as garras no local apropriado. Então ele é capaz de medir até 10 amperes, ele é capaz de efetuar medições. Lembra-se que no multímetro digital que nós apresentamos anteriormente, ele tem capacidade para trabalhar até com 20 amperes. Então isso quer dizer, o multímetro digital ele tem o dobro da capacidade de medição que o multímetro de seleção de escala. Bom, agora já sabemos que ele é capaz de medir volts, corrente contínua, e ele é capaz de medir amperagem ou corrente com escala de até 10 amperes. Mas ele também é capaz de medir frequência. Lembra-se que quando nós selecionamos a variável frequência no multímetro digital automático, ele não solicitou que escolhêssemos o nível de frequência que quiséssemos efetuar a medição. Ele faz a escolha automática do valor medido, o digital automático. Mas esse multímetro que é de recurso selecionável, ele já tem escalas. E a escala que ele opera aqui é uma escala de 200 Hz, uma escala de 2000 Hz e uma escala de 20.000 Hz. Então isso quer dizer, é preciso, para utilizar essa ferramenta, é preciso ter a ficha técnica do componente que queremos medir, para conhecermos o range de frequência, para que possamos selecionar o valor apropriado antes de efetuar a medição. Embora ele demande algumas tarefas a mais, mas ele mostra razoável confiança e é uma ferramenta tão operacional quanto aquela ou esse multímetro que é digital automático. Vamos recapitular? Então ele mede voltagem de corrente contínua, ele mede amperagem, ele mede frequência e vamos à próxima variável que ele mede. Ele mede funções de tacômetro, ou seja, ele mede a função RPM. Tanto RPM com rotações
menor que 2.000 RPM, quanto rotações menor que 2.000 RPM e rotações maior que 2.000 RPM, que é a rotação X10, multiplicado por 10. Muito bem. Bom, qual é a próxima variável que ele é capaz de medir? Ele também é capaz de medir continuidade. Lembra o sinal sonoro quando nós selecionamos lá no multímetro digital automático? Esse aqui também tem a capacidade de medir continuidade, a fim de determinar um chicote rompido ou um teste de curto-circuito ao positivo ou teste de curto-circuito à massa. Ele é capaz de medir resistência de 2.000 ohms até resistências de 2 mega, ou seja, de 2 milhões de ohms. Outra função que ele também possui é a função de ciclo de trabalho, a função de porcentagem de DUT. Porcentagem de DUT também é uma variável que está disponível nesse multímetro. Até aqui podemos notar que há similaridade, embora esse demande tarefas e demande um conhecimento técnico maior do que quando estamos trabalhando com o multímetro digital automático. E por último, ele tem a função de ângulo de permanência. Como já mencionado anteriormente, o ângulo de permanência ele não é uma variável aplicável na tecnologia de controle eletrônico. Os motores controlados eletronicamente não demanda medições elétricas ou cuidados da parte do técnico por ser sistemas mapeados. Comparando as duas ferramentas, nós percebemos, por exemplo, que esse multímetro não é capaz de medir milissegundo, esse multímetro não é capaz de medir o que seria o tempo de injeção, ele não é capaz de efetuar medição de volts, corrente alternada, variável importante para testes de sensores tal como de rotação, de detonação, sensor de posição do eixo comando nos veículos pesados. Até certo ponto, essa ferramenta atende à necessidade elementar da oficina, mas a oficina moderna, o reparador moderno, as tarefas dele, as nossas tarefas, demanda uma ferramenta com esse perfil, com esse padrão, um multímetro digital automático. Agora que já conhecemos como é que as duas ferramentas funcionam, sendo que o objetivo de mencionar os dois multímetros foi para que todos os reparadores, tanto aqueles que possuem essa versão de ferramenta, como para os que possuem essa versão, possam sentir-se tranquilos após terem sido treinados no uso de medições elétricas automotivas. Pois bem, dentro desse mesmo tema, preparando a ferramenta para efetuar medições elétricas, ainda faremos uma sequência de medições, repetiremos os feitos de preparação da ferramenta com o objetivo de fixar o conhecimento sobre a utilização da ferramenta multímetro. Vamos lá então, vamos fazer algumas demonstrações da preparação da ferramenta?